Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Eu já vi muitas coisas nessas minhas viagens, coisas que até Deus duvida. Muita maldade humana, pessoas sem coração e gente que agredia os próprios pais. Pessoas que faziam trabalhos de magia negra para prejudicar a outros e pessoas que prejudicavam a outras de propósito. Eram tantas coisas que eu não consegui ficar no emprego por muito tempo. Mas o pouco que fiquei, eu aprendi, vi e fiz coisas inimagináveis. Olá, eu me chamo João. Atualmente tenho 54 anos e sou encostado por lesão no trabalho. Mas não fui lesionado nesta ocorrência. Mas enfim, eu trabalhei por muito tempo como socorrista, pelo que na época era o GAT aqui na cidade de São Paulo e região. Mas acontece que eu não cheguei a trabalhar na grande São Paulo. E quando entrei para o GAT, eu fui logo alocado para uma cidade um pouco menor no interior, chamado São José dos Campos. Na ocasião, eu fui designado para socorrista na unidade em questão. Na época, trabalhávamos em ações conjuntas, com os bombeiros e geralmente com o apoio da PM, que sempre fazia nossas escoltas e ajudava no acesso a ocorrências com feridos, principalmente quando a ocorrência envolvia brigas ou trocas de tiros. O meu relato aconteceu em meados de 2007. Para ser mais exato, era dezembro de 2007. E para nós do GAT, para os bombeiros, policiais e hoje também para o pessoal do SAMU, sabemos que dezembro é sempre um dos meses mais corridos, pois é quando as pessoas estão de férias e geralmente começam as festividades de família e onde na maioria dos casos o pessoal mais ingere álcool. E essa é a combinação perfeita para a confusão. Enfim, era junho de 2007, uma noite fria e de garoa como sempre em São Paulo. E como estávamos na alta temporada de férias, todos os agentes, sejam os bombeiros como nós do GAT, estávamos de prontidão para possíveis ocorrências. E naquele dia mesmo, já tínhamos atendido a 4 ocorrências de acidente. E por conta disso, estávamos alertas para as próximas horas, pois à noite chuvosa, as coisas tendem a serem mais agitadas. Bem, era por volta de 8 da noite, e estávamos jogando carta e conversando, quando um sinal sonoro soou alto e ecoou dentro do galpão da nossa unidade. Foi uma correria só. Corri, apanhei o meu macacão e ainda vestido a parte de cima, entrei na ambulância acompanhado pelo motorista.
um médico e um oficial dos bombeiros, que nos acompanharia para garantir a nossa segurança. O Compom dizia que a ocorrência era na zona rural, próxima a um ponto onde uma linha de trem de cargas passava. Era uma ocorrência de acidente envolvendo um motociclista próximo à linha do trem. As autoridades acionaram a empresa que administravam a linha de trem e pediram a suspensão de operações da linha de trem, e recebemos positivo para a locomoção até a localização. Chegamos na ocorrência depois de uns 20 minutos, e no local já haviam muitos populares segurando alguns pedaços de pau e pedras. À frente da pequena multidão, víamos o motociclista que, muito machucado, pedia por ajuda. Poucos metros depois dele, tinha sua moto toda quebrada. Algumas coisas chamavam a nossa atenção. Tanto a moto quanto o motociclista estavam num ponto da linha de trem, bem afastado do cruzamento por onde passava o trem. As pessoas que estavam na localização pareciam olhar ou procurar algo na mata, e alegavam ter visto algo próximo ao homem quando ele caiu. E o homem tinha várias marcas de arranhões e mordidas pelo corpo, que sugeria um ataque de animal selvagem. Entretanto, na fauna da região não tem e nem tinha predadores que fossem capazes de o fazer, e tampouco seria algum animal fugido de algum zoológico. O homem parecia sofrer de delírios por conta da queda, ou pelo menos era isso que eu pensava. Ele falava sobre ter sido atacado e derrubado por uma coisa de pelos cinzas e com poucos pelos e garras. Ele dizia que aquilo queria comê-lo e implorava para que não deixássemos. Eu, na tentativa de acalmá-lo, contei que tínhamos trazido conosco uma unidade da PM e que eles estavam fazendo a segurança, e também o homem precisava ficar quieto e me deixar ajudá-lo. Ele estava com uma febre altíssima, incomum para o tipo de acidente que ele sofreu. As feridas, que pareciam ter sido causadas por mordidas, estavam sangrando muito, e parecia apresentar algum tipo de anticoagulante que fazia com que sangrasse o seu corpo caso fosse movido. Mas ele só sangrava quando era movido, assim tomando a sua movimentação impossível por alguns minutos, pois precisava que o coagulante agisse para podermos movê-lo. Pedi que o pessoal acionasse de fato a PM para ajudar na dispensão dos curiosos que dificultavam o nosso trabalho e mobilidade, mas não precisou. Pouco a pouco, as pessoas foram deixando o local e nos deixando a sós com o rapaz. Em virtude da condição do rapaz e para mantê-lo ocupado, eu fiquei ao lado do mesmo, conversando com ele para mantê-lo lúcido, enquanto o pessoal pegava gases, soro e algumas outras coisas na ambulância. O nosso motorista estava assinalando as estradas ali próximo, para evitar outros acidentes. E com o assunto já se esgotando e o homem quase já estabilizado, eu decidi perguntar sobre o que havia acontecido. Ele disse que estava esperando um trem passar e que era praticamente o último vagão, quando ele viu pelo retrovisor da moto um par de olhos amarelos o encarando. Ele disse que na hora ele lembrou que a sua falecida avó lhe contava que perto daquela região já tinha visto um bicho cinza de olhos amarelos que corria atrás do povo. E a sua finada avó dizia se tratar de um chupa-cabra. O rapaz, ali deitado na beira dos trilhos, contou-me que quando se virou para olhar, ele só viu os olhos amarelos já quase em cima da moto. Sentiu as garras o agarrar
e então acelerou a moto e perdeu o controle, por conta das mordidas e arranhões da criatura. A coisa o mordia em vários lugares, e ele sentia como se 2 agulhas de injeção cravassem na sua carne, e ele ficava dormente. E que se não fosse aquele grupo de pessoas, ele morreria ali mesmo. Neste mesmo instante, eu associei os acontecidos e entendi que se tratava de um delírio que ele teve. E o que quer que poderia ter de fato acontecido seria mesmo um ataque de animal selvagem. E que a mente dele havia criado essa imagem de chupa-cabras, baseado no que a avó dele o contava quando era viva. Mas para o meu desgosto e minha surpresa, eu vi no outro lado da linha de trem um par de olhos amarelos me olhando. E na hora que vi, eu gelei. Fiquei estático, olhando aquilo fixamente. Comecei a gritar por ajuda dos outros que vieram correndo ao meu encontro. O pessoal iluminou para onde eu dizia ter visto o animal, mas nada estava ali. Apenas uma marca no chão, molhada de patas de algum animal que parecia ter patas como as de galinha. Ou pelo menos o formato eram como pés de galinha, só que maiores e com garras grandes. Mas além disso, não havia mais nada. Fiquei com muito medo e tratei de tirar aquele homem dali. E o Copom avisou que tinha uma locomotiva se dirigindo para a nossa posição. E que por algum motivo ela estava com problemas de rádio e não conseguiria se comunicar conosco. Levantamos o corpo na mata e o colocamos na ambulância. Bem, já dava para ver o farol da locomotiva vindo próximo a uma curva ali perto, de onde estávamos. A moto do homem ainda estava sob os trilhos. E tentando evitar mais um acidente, eu corri para retirá-la dos trilhos. A ambulância já estava fechada e eles só me esperavam para irmos embora. Porém, quando eu retirei a moto, já era muito tarde e a locomotiva já estava bem próximo, impedindo o meu retorno para a ambulância. E ali, separados por 100 vagões, eu teria que esperar por quase 30 minutos até que o trem passasse por completo. Senti uma sensação terrível de que eu estava sendo observado. Olhei ao redor. A uns 20 metros de mim, um par de olhos amarelos me observando, de dentro do mato. Engoli a seco, segurei firme na mão o meu bisturi. E na outra mão, eu segurei um pedaço de galho. Pensei que naquele momento, eu veria o animal selvagem que atacou o homem. Comecei a fazer barulho gritando para tentar assustar o bicho, na tentativa de afastá-lo. E foi quando aquilo piscou de uma forma estranha, como se as pálpebras fossem verticais como as de um réptil, como camaleão ou iguana. O meu corpo gelou e aquilo pareceu sentir o meu medo. E foi quando a coisa saiu de trás da moita que se escondia. Era uma coisa grotesca, de pelo cinza e bastante enrugada, com olhos grandes e amarelos que parecia brilhar à noite. O focinho curto como de um porco. Aquela coisa abriu a sua boca enorme com muitos dentes, mas com apenas 2 dentes grandes na parte da frente, que mais pareciam serem presas de uma cobra. A criatura se agitava de um lado para o outro, como um cão que acoa uma presa. As suas patas traseiras eram menores que as dianteiras. A cabeça era oval e emitia um som estranho como um grunhido, misturado a um chiado que de fato parecia ser de uma cobra, ou então como os guizos de uma cascavel. A criatura investiu contra mim com toda a fúria, e eu
logo dei-lhe uma pancada com um galho. E seguiu-se uma luta por minha vida contra algo enviado direto do inferno para me atormentar ou me matar. E seja lá o que fosse aquilo, queria muito me pegar. A cada investida, eu dava seguidos passos para trás, tentando escapar dos ataques daquilo. Mas mesmo assim, a criatura cravou as suas garras no galho, o jogando longe de mim. E eu senti quando seus enormes dentes aterraram-se em meu braço, que na mesma hora esquentou e adormeceu. Eu vi o meu sangue escorrer e cair no chão. A visão ficou escura e parecia que aquele era o meu último dia de vida. A criatura se preparava para mais um ataque. Me apeguei a Deus e a visão embaçava e eu cambaleava. E foi quando vi aqueles olhos vindo correndo em minha direção. Senti as suas garras em meu abdômen. E no último esforço, eu cravei o bisturi no olho da criatura, que na mesma hora saltou para longe de mim. O trem terminou de passar, e eu vi o motorista correr para me segurar antes que eu caísse no chão. Acordei na manhã seguinte, no mesmo quarto de hospital que o motociclista estava. O mesmo me olhou e perguntou se agora eu acreditava que era verdade sobre o chupa-cabras. E este foi mais um caso registrado como ataques de animais selvagens Brasil afora. Mas para mim, sempre será o dia que eu fiquei cara a cara com o chupa-cabra de São José dos Campos. Boa noite.